Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é quarta-feira, dia 9 de novembro. Estamos na 32ª semana do tempo comum e hoje é festa da dedicação da Basílica do Latrão, Catedral de Roma. A Basílica Lateranense, catedral da Igreja de Roma, construída por Constantino no tempo do Papa Silvestre I, de 314 a 335. É considerada a mãe de todas as igrejas. O aniversário de sua dedicação, celebrado originalmente em Roma somente, comemora-se em todas as comunidades do rito romano. E o evangelho de hoje é o evangelho de João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós hoje nessa festa da Basílica do Latrão, a Catedral de Roma, a mãe de todas as igrejas, nós temos o Evangelho que fala exatamente de Jesus no momento próximo à Páscoa dos judeus, e a Páscoa dos judeus havia toda a questão do sacrifício dos animais. Os pobres, por sua vez, normalmente eles ofereciam um par de rolinhas, 2 pombinhos, porque eles não tinham dinheiro, não tinham condições de oferecer um cordeiro. Mesmo assim, os cambistas eles vendiam também, porque tinha que comprar no santuário ali pelos cambistas os pombinhos também. Então, quer dizer, havia uma exploração muito grande ali, um conluio com a direção, justamente do templo, e assim se aproveitava dessa fé do povo de Deus. Então, aí quando Jesus ele se mostra extremamente enraivecido até, porque ele começa com um chicote a expulsar os vendilhões do templo, dizendo para não fazer da casa dele um covil de ladrões. Em outra tradução está até um covil de ladrões, né? Não profanar a casa do Senhor. Isso para nós é muito importante até os dias de hoje, porque realmente a gente precisa ter o máximo de respeito possível com a casa de Deus, com a nossa comunidade. Lembrando que ali é um momento de oração, né? Não é momento de fazer outras manifestações, como a gente vê hoje em dia, às vezes profanando-se templos, profanando-se lugares religiosos, com outros intuitos que não é o intuito religioso, não é o intuito da fé. Então precisamos ter essa consciência. Outra coisa que a Basílica de Latrão, a Basílica mãe de todas as igrejas, nos lembra também dessa perspectiva da caminhada de igreja.
a caminhada de igreja, na qual nós, como cristãos católicos, devemos sempre manifestar o mais profundo respeito ao Santo Padre, o Papa Francisco, aos seus bispos, né, ao clero e ao povo de Deus, evidentemente, né, porque todos nós somos um, nós fazemos parte dessa igreja. Então, sempre quando a gente ouve alguma coisa falando contra a igreja, tomemos muito cuidado, porque a pessoa que fala mal da igreja, que fala mal do Papa, dos bispos, essa pessoa não é um católico de verdade, né? Porque os católicos de verdade respeitam o Santo Padre, sucessor dos apóstolos, respeitam os bispos também, que são os nossos pastores principais, né? O nosso pastor maior na igreja particular, no caso da Arquidiocese de Campinas, que é o Dom João, né? E assim sucessivamente, porque eles fazem parte, né, dessa tradição apostólica, né? A apostolicidade da igreja, porque senão a gente vai se rebelar, como a gente vê alguns que se dizem católicos, mas se rebelam contra a própria igreja. Isso não é certamente algo positivo, mesmo aos olhos de Deus. Por quê? Porque a gente se rebelar contra a própria igreja de Jesus Cristo, né? Então a gente não pode, a gente deve evitar ao máximo qualquer atitude que seja cismática. Nós estamos aqui para dividir, estamos aqui para unir, né? A comunhão com Jesus, né? Como ele fala do templo dele, o templo que é o corpo de Cristo, né? Que nos é dado. A primeira leitura vai falar dos rios de água viva que surgem a partir do templo, né? A leitura de Ezequiel. E é justamente essa água viva, a igreja vai nos trazer essa água viva, né, que vem do próprio Cristo Jesus, né, lembrando do seu lado aberto da lança, fez jorrar sangue e água, os sacramentos da igreja. Então a igreja, sim, una, santa, católica, apostólica, e a partir desta unidade, a partir dessa catolicidade da igreja, a gente vai caminhando, né? Com fé, com esperança e com amor no coração. Então que a gente valorize mais e respeite mais a igreja, né? Os nossos pastores, porque certamente eles são enviados por Deus para nos evangelizar. E vamos nos evangelizando uns aos outros também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado o Senhor e seja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Abençoado dia para todos vocês.